Ok, estamos aqui gravando e iniciando o nosso trabalho de hoje, quarta-feira. Vamos começar aqui, então, com a Cláudia Menta, que gentilmente se colocou aqui para fazer a abertura, para depois nós começarmos a nossa aulinha. Vamos lá, Cláudia? Vamos lá. Então, boa tarde a todos, mais uma vez. Vamos nos desligando dos nossos problemas, nos ligando aos nossos mentores espirituais, aos mentores desse trabalho. Vamos nos elevando até a presença de Ismael, anjo tutelar do Brasil e responsável pela nossa evangelização. Abraçados a ele, vamos até a presença da nossa mãezinha espiritual, Maria de Nazaré, a quem pedimos que continue olhando por nós. E junto com ela, vamos à presença do seu amado Filho, nosso Mestre Jesus, a quem agradecemos por todos os ensinamentos que ele nos deixou. Juntos, vamos ainda até a presença de Deus, nosso Pai, agradecendo por essa encarnação, por tudo que temos, por tudo que somos e por mais essa oportunidade de estudo. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, muito obrigado, Cláudia. E vamos lá, né, gente? Estamos acabando o nosso Evangelho de Mateus. Depois a gente precisa conversar, se vocês estão com fôlego para a gente seguir aqui com o Lucas. Vamos ver, depois a gente conversa sobre isso. E aí é curso para tudo quanto é lado, né, gente? Aí ninguém aguenta mais, né? Vamos ver o que a gente faz depois. Aí depois a gente conversa aqui. Bom, vamos iniciar e já começando aqui, falando sobre. Hoje é quarta-feira, como vocês sempre sabem, quarta-feira é dia de podcast novo. Nós estamos com a leitura comentada, o capítulo 14, Elucidações de Clarencio. O André Luiz está lá pedindo para trabalhar, aí o Clarencio vai pegar a ficha corrida do André Luiz quando encarnado, aí nós vamos ver aqui se ele vai poder trabalhar ou não, quais são as condições. Uma conversa boa aqui, interessante isso aqui. Na sexta-feira eu fiz uma exposiçãozinha sobre conquistar amigos, e com a ajuda de Roberto Carlos, Chico Xavier e Jesus falando justamente isso, né? E eu lhes digo, façam amigos. E a nossa boa e velha parábola das 10 virgens, essa parábola muito legal, também já está lá no nosso canal, lá no Espírito do Evangelho. Sugiro a todos que, se puderem, curtam lá a nossa página no Espírito do Evangelho, para sempre estar atualizado das novidades. E eu vou só interromper aqui rapidinho, porque eu acho que eu não fiz, que eu vou colocar um filminho e eu não quero fazer aquela bobagem que eu fiz a semana passada. Vocês se lembram? Deixa eu dar um oi. Ó, a Bárbara aí, gente. Bárbara chegando, é bom? Tudo bem, Bárbara? Seja Boa tarde. seja bem-vinda. Olha aqui, deixa eu Obrigada. só compartilhar o som aqui. Espera um pouquinho só, gente, que eu estou todo enrolado aqui, para variar, né? Mas vocês já estão acostumados com essa bagunça, essa... Vamos lá, Parábola dos Talentos. Hoje, nós vamos trabalhar naquele esquema que nem nós fizemos um pouco da semana passada. Eu vou trabalhando com PowerPoint e vou fazendo os comentários, mas aí se vocês leram alguma coisa e quiserem no meio da exposição falar ou de repente fazer alguma observação, é só me chamar e aí nós vamos fazendo dessa maneira, tá bom? Que aí eu acho que fica mais orgânico, então não fiquem envergonhados ou envergonhadas e podem pedir aí para fazer o comentário que deixo aí à disposição. Mas pelo menos a gente tem uma sequência, uma linha aí de raciocínio. Essa parábola está em Mateus. Deixa eu só tirar aqui uma coisinha. Essa parábola está em Mateus, a parábola dos talentos, é uma parábola famosa de Jesus, e ela é utilizada também, uma parte dela, e se der tempo nós vamos ver hoje, que está em Lucas, mas ela não é, o nome não é parábola dos talentos, é parábola das minas. Nós vamos ver isso depois, por que tem essa diferença e qual é a diferença do que Mateus propôs e Lucas propôs. Bem, deixa eu ver só se eu consigo fazer esse negócio funcionar. Obviamente ele não está funcionando, óbvio, né, gente? Nada é fácil aqui, né? Nada é simples, mas a gente com fé, com muita tranquilidade, nós vamos conseguir fazer esse negócio funcionar. Um pouquinho só. Calma, Liliane, vai dar tudo certo, Liliane. Não precisa ficar preocupada, não. Vai dar certo. Aqui, só veja, a Liliane está com a cara preocupada, porque a Antônio não vai conseguir fazer funcionar esse treco aqui. Mas nós vamos. Então, vamos lá. Se vocês não estiverem ouvindo, é um filminho, tá? Se vocês não estiverem ouvindo, vocês me falem, porque eu não sei como está o som. E aí eu paro e tento colocar o filme de outra maneira, tá? Vamos ver.
Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles, e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros e, quando eu viesse, receberia o meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Deixa eu só colocar 2 pessoas aqui. O granjear que ele fala aqui na parábola é lucrar, tá bom? Então, quando ele fala do granjear, a outra que ele diz aqui, que é gozar, né? É a ideia de alegria também. Deixa eu só ver aqui. Espera um pouquinho só que eu estou tentando ver aqui o que está rolando. Espera um pouquinho, deixa eu ver, tem gente aqui entrando aí. Vamos lá, todo mundo desligando. Ó, o Yoshi está aí, Yoshi. Deixa eu só desligar o som seu. Deixa eu só voltar aqui de novo. E a gente tá... Então, tem umas pegadinhas aqui nessa apresentação, né? No filme eles usam uma outra linguagem, né? E às vezes essa linguagem não é muito apropriada, muitas vezes. Então, por isso que eu estou colocando aqui que a gente fala granjear, né? Granjear amigos, granjear não sei o quê, e aí fica uma coisa estranha, mas é de lucro. Então, um lá recebeu 5 talentos, granjeou outros 5, então lucrou outros 5. Então, essa é a ideia. E quando ele fala do gozo, é de alegria, né? Tudo isso é de alegria. E na parte do servo, quando ele fala do servo, o servo é mau e preguiçoso, tá? Na maioria das Bíblias, elas usam mais essa expressão. Mas vamos aqui entender primeiro o que Mateus quis dizer. Vamos primeiro para a ideia mais histórica. O que Mateus quis dizer com essa parábola? Então, o evangelista, ele quis fazer a mesma coisa que ele estava fazendo já lá na parábola das 10 virgens, né? Ele foi para essa mesma ideia do servo fiel e prudente, do vigiar sempre. É a mesma conversa. O que a comunidade vai ficar fazendo enquanto Jesus não chega? Jesus está demorando tanto para chegar, cadê? O que a gente faz nesse negócio? Então, a ideia aqui é animar a comunidade, mostrando que o tempo de espera não é perdido, pelo contrário, é o tempo oportuno para a comunidade fazer crescer e multiplicar
os dons que o Senhor lhe confiou. Então, cada um de nós aqui tem um dom, tem uma possibilidade de trabalho. E aí o estímulo aqui é fazermos algo com esses dons que nós temos. Então, o Francisco Cornélio diz o seguinte, só vou pedir para o pessoal que está chegando aí para só fechar o microfone, por favor. Então, a parábola é um incentivo à perseverança e um convite à mudança de foco durante o tempo de espera. Em vez de preocupar-se com a vinda do Senhor, propriamente, a comunidade deve preocupar-se em realizar diariamente a sua vontade, vivendo segundo o amor e a justiça. A síntese das bem-aventuranças e uma das leis morais. Vocês se lembram, nós fizemos essa aula o ano passado, a lei que está lá no Livro dos Espíritos, uma das leis, né, que é a lei de justiça, amor e caridade. Então, é um pouco essa ideia aqui que Mateus tenta nos passar. Não vamos ficar muito preocupados, ele falando para a comunidade dele, vocês imaginam, estamos falando lá do ano 80, depois de Cristo, e ele ficava sempre aquela conversa, Jesus vai voltar, vai implantar o reino lá na terra e tal, mas cadê Jesus, que não chega, o que a gente faz? Aí o pessoal começa a desanimar, tem uma série de dificuldades, brigas internas, como nós já vimos na aula passada, mas a ideia aqui continua sendo esse reforço na narração de Mateus, né, para que a comunidade utilize esse tempo, não ficando preocupado com a vinda de Jesus, mas se comportando, utilizando em seu dia a dia esses talentos, esses dons, essas possibilidades que cada um de nós temos para fazer algo em prol aí do amor e da justiça. Enfim, as bem-aventuradas, que estão lá em Mateus, lá no comecinho de Mateus, no capítulo 5. Bom, aí vocês devem estar curiosos, imagino, o que era um talento? Que raios essa conversão de dinheiro da antiguidade, né? Então, um talento equivalia por volta de 30 quilos de ouro, o que correspondia a 6.000 denários, e aí, só para vocês terem uma noção, um denário era o salário de um dia de um trabalhador braçal, né? Um diarista, na época de Jesus. Então, vocês podem imaginar que aquele que recebeu 5 talentos, vocês multipliquem aí, vocês vejam quanto que ele ganhou de recursos que o Senhor deu para ele poder fazer as coisas. E cada um foi ganhando conforme sua capacidade. Então, teve um que ganhou 5, teve outro que ganhou 3, teve um que ganhou 1, mas ganhou porque era o que o Senhor imaginava que ele pudesse fazer, tinha condições de manipular aqueles dons, aqueles talentos que ele recebeu. Então, isso também é uma questão muito simbólica para nós, né? Então, mostrando que não é porque nós somos todos filhos de Deus que todos nós vamos receber o mesmo número de talentos. Não, cada um vai receber talentos diferentes e em quantidades também diferentes. Mas isso não importa, né? O que importa é o trabalho comunitário, em grupo, para a gente poder, cada um ajudando, cada um com um talento, ajudando e criando aquela comunidade, fazendo aquela comunidade cristã crescer. Cristã, no nosso caso, cristã espírita. O que mais eu tenho para te falar? Bom, aí aqui, só para a gente tentar identificar, eu peguei um pouquinho essas explicações lá no curso de Aprendizes do Evangelho. O Senhor, obviamente, Deus. Os servos seriam uma representação da humanidade em suas diversas características. Os servos recebem uma incumbência importante, tá? Segundo a capacidade de cada um, que é aquilo que a gente estava falando agora há pouco, que era de cuidar e multiplicar os talentos que seu Senhor deixou em suas mãos. E esse Senhor, ele sai, ele parte, perfeito? Então, quem é esse Senhor também, que alguns até interpretam, também é Jesus, quer dizer, eles estão já em Jerusalém, estão quase naqueles momentos finais, daqui a pouco Jesus vai ser preso, lá pelo capítulo 26, ele já vai ser preso, depois ele é condenado, na crucificação e tudo mais. Então, ele já está naqueles momentos finais. E já é uma maneira de preparar os discípulos para que eles saibam se comportar na ausência dele, de Jesus, que vai, então, partir, vai desencarnar, e eles são os servos, eles são os discípulos, e todos nós somos, de alguma forma, mas aquela mensagem estava sendo direcionada especificamente para os discípulos, para que eles continuassem. E Mateus depois recupera essa ideia e para motivar e animar sua comunidade 50 anos depois, mais ou menos. O que mais eu tenho para falar para vocês? Então, essa parábola estava mostrando para nós também que
que o homem tem que fazer algo com esses talentos, né? Para que os bens que estão sob sua guarda frutifiquem. Ou seja, nós estamos recebendo alguns talentos, estamos recebendo dons, e nós temos que fazer algo com isso. Não podemos ficar com aquilo represado, guardado. Não faz sentido. Nós temos que utilizá-lo para algo, né? Alguma informação, nós já vamos falar um pouquinho como exemplos disso no nosso dia a dia. E ainda lá naquele curso de aprendiz do Evangelho, eles falam que os talentos são todos os recursos que recebemos para serem empregados na transformação de nós mesmos e na prática contínua da fraternidade. Então, o talento é para nós nos melhorarmos, então, a nossa reforma interior, nossa transformação moral, sermos pessoas melhores, espíritos melhores, e também para nós podermos ajudar outras pessoas pela prática da fraternidade, da caridade, da solidariedade. Cada um de nós, ao reencarnar, recebe inúmeros talentos, né? Podendo ser, e aqui é uma síntese que eles fazem, podemos acrescentar outras coisas, podemos até tirar outras, mas mais ou menos só para a gente ter uma noção aqui, não quer dizer que seja exatamente dessa maneira, mas nós temos aqui, por exemplo, tem uns que tem a questão da riqueza, tem a questão de ter a saúde, beleza, posição social, também tem as questões espirituais, tem a mediunidade, tem uma inteligência também, quer dizer, enfim, cada um de nós tem aqui alguns recursos. Tem aqueles que gostam de escrever, tem aqueles que gostam de fazer conta, enfim, tem um monte de possibilidades aí a Bárbara está levantando a mão. Fala, Bárbara. Você pode abrir o microfone. Eu não sabia que tinha essa possibilidade. Aparece uma legendinha aqui, Bárbara Duval levantou a mão. Gostei disso aqui, eu estou meio cego aqui. Uhum. Pode. Eu acho que o nosso desafio já começa na identificação dos nossos talentos. Sim. Porque a gente primeiro tem que trabalhar muito no nosso autoconhecimento para entender quais são os nossos talentos. Não é tão simples. Não é simples. Tá claro, nessa parábola, para mim está claro que o que se espera de nós é que a gente multiplique os talentos. Sim. Mas para que a gente faça isso, eu não sei dizer quais são os meus talentos, por exemplo. Sei lá, saúde, sei lá, não sei dizer. Acho que essa parábola me fez parar para pensar nesse aspecto, porque às vezes a gente fica tentando algo que está distante de nós, quando na verdade a gente tem que entender o básico, né? O que Jesus espera de nós minimamente. Então, quais são os meus talentos que eu já tenho hoje? Não preciso sair buscando, eu já tenho. E multiplicar e passar para, de repente, para quem mais necessita. É algo que não é tão simples e não é tão óbvio. Não. Hoje eu fiquei pensando nisso e eu não sei dizer quais são os meus talentos. Olha, mas assim, um talento que eles colocam, que a gente acabou de ver aqui, quer dizer, é a ideia da fraternidade, da caridade, da solidariedade, também de fazermos a nossa reforma interior. Então, se a gente não sabe muito bem qual é o nosso talento, pelo menos a gente já tem um cheiro do que a gente precisa fazer, alguma coisa a gente precisa fazer. Então, pode ir por aí. De repente, Bárbara, isso acontece que nem certas pessoas que nunca imaginaram fazer exposição do Evangelho, dar aula, por exemplo, e hoje está aí, fazendo aula, fazendo exposição. Às vezes acontece, às vezes o talento te cai na cabeça e você vai e, de repente, você descobre que você tem aí uma capacidade que você nem imaginava que tivesse, entendeu? Eu acho que tudo isso é muito paulatino, e conforme a gente começa esse crescimento, eu falo muito também por experiência própria, quando você vai começando nesse processo, aí as coisas vão se abrindo, você começa a ter uma compreensão maior e você percebe que, de repente, são apresentados caminhos para você que você nem imaginava que existissem, portas que você não imaginava que elas estivessem lá, mas desde que você inicie em algum momento de uma forma aberta, tranquila, amorosa, com vontade, com perseverança, essa caminhada. E aí as coisas vão se abrindo e, de repente, você se descobre aí fazendo alguma atividade que está utilizando um talento que você nem imaginava que você pudesse ter. Muito bem, a Ana Rubim, obrigado, Bárbara, pela sua questão. Ana Rubim, comentário, né, Bárbara? Tá certo? Ana Rubim, fala, Ana Rubim, vamos lá. Eu estava lendo aqui nesse livro das parábolas de José de Almeida, ele coloca que a parábola ela também ainda transmite o ensinamento ao que tem, mas ainda lhe será dado, e ao que não tem, até o que não tem lhe será tirado, né? O ensinamento de Mateus 13. Isso está quase no finalzinho dessa parábola, que ele pega e tira o talento de um, nós vimos, né? Ele tira o talento daquele que enterrou o talento e dá para o outro. E nós vamos ver por que ele faz isso, né?
Porque ele vai querer que o talento frutifique e se espalhe, e ele vai te dar para quem? Para aquele que foi o mais eficiente naquela distribuição de talentos, aquele que utilizou melhor os talentos recebidos, vai receber mais um, justamente daquele que não estava fazendo nada com o talento. Tá? Mas nós vamos ver daqui a pouquinho, viu, Ana? Obrigado aí pela questão. E, gente, pode continuar, viu? Se vocês tiverem questões, é só levantar a mãozinha ou interromper mesmo aqui que a gente fala. Ah, vamos lá, Beth. Pode falar. A Beth levantou a mão. A Beth está tentando ligar o microfone, imagino. Ou ela não quer falar agora, mas eu não estou te vendo. Pronto. Ah, É que ok. eu não tirei o som. Okay. Então, eu pesquisei naquela apostila da FEB, que agora eu perdi aqui. O EAD. Isso. Uhum. Deixa eu ver um negócio aqui. Sobre a utilização dos talentos pelos servidores. E aí diz assim: os que recebem 5 talentos são espíritos jamais experimentados, mais vividos, que reencarnam para missões de repercussão social. Os que receberam 2 são destinados a tarefas mais restritas, de âmbito familiar. Os que recebem 1 não têm outra responsabilidade senão a de promoverem o progresso espiritual de si mesmos, mediante a aquisição de virtudes que lhes faltam. É uma interpretação, né? É uma interpretação. Eu acho isso bem curioso. Não sei como eles chegaram nessa conclusão, não sei, né? A interpretação à luz da doutrina. Né? Mas de onde tirou, né? A gente não sabe. Mas, enfim, de qualquer forma, é uma ideia, é uma possibilidade, e para nós espíritas é interessante observar essas visões, assim, foge um pouco do lugar comum também, né? Mas é uma possibilidade. Muito bem, Beth. Daqui a pouco ela vai trazer mais aí. Eu tenho certeza que ela grifou várias coisas aí nesse EAD aí. Mas isso é bom, porque aí vão trazendo mais informações aqui para nós, para nossa reflexão. Bem, seguimos aqui. Temos a questão do livre-arbítrio, perfeito? Quer dizer, cada um de nós vamos fazer aquilo que nós achamos que nós temos que fazer ou não. Podemos aplicar para o bem ou para o mal, ou nem usar os talentos, mas isso que depende de quem. Alguém chega para nós e fala, ó, não use. Não, nós aqui que vamos decidir. Quando nós tivermos aí a informação, né, inclusive como a própria Bárbara colocou, de repente a gente ainda está um pouco indeciso, o que fazer com aquilo, né? Tá, beleza. Cada um de nós tem aí o seu momento para poder entender isso. Mas a partir do momento que entende, aí nós vamos decidir como nós vamos utilizar aquilo ou não utilizar esse talento. Por isso que a consequência do emprego que nós damos, quer dizer, a utilização que nós vamos dar a esses bens, determinará o nosso estado futuro. Quer dizer, será que nós estamos aproveitando bem? Não estamos aproveitando bem? Será que nós estamos conseguindo melhorarmos aqui de alguma maneira? Até pegando um pouco uma caroninha aí do que a Beth nos colocou, né? Que, às vezes o talento está aí para nós também melhorarmos de alguma forma as nossas questões aí espirituais, de reforma interior, sermos pessoas melhores. Será que nós estamos fazendo isso? Será que nós estamos realmente colocando isso em prática ou só fazendo de conta que estamos colocando em prática? Então, Posso falar? Ô, Liliane, fale. Opa, claro. Então, eu fico pensando com relação a essa parábola um pouco diferente do que a Bárbara colocou. Eu acho que todos nós realmente recebemos vários talentos na nossa reencarnação. E o nosso dever é aumentar esses talentos, né? Aí vai de encontro com a parábola. Jesus deixou lá 5 denários para um, sei lá quanto, e ele dobrou, ou seja, ele já tinha lá uma cota, ele aumentou aquilo, né? Então, assim, no meu entendimento, a gente já vem com uma série de pré-requisitos, assim. Já vem de fábrica, né? Já vem de fábrica. Um vem lindo, o outro vem rico, o outro vem espiritualizado. Mas eu acho que, além disso, nós temos tarefas aqui a cumprir para melhorarmos as nossas virtudes, né? Eu penso dessa maneira. Não como a Bárbara colocou, a questão assim, quais são os nossos talentos? Nós temos um monte, né? O que é importante que eu acho é o que mais que a gente vai conseguir de talento. No que mais a gente vai fazer para melhorar, né? Não sei. Tá bom, é uma visão também. Por exemplo, a gente estava fazendo a leitura comentada do livro Nosso Lar,
E aí o André Luiz, Márcio, eu já vou te chamar, tá? Já vi sua mãozinha levantada aí. O André Luiz, então, ele está percebendo que ele tinha uma série de possibilidades como médico na Terra de fazer a caridade, e não fez. Aí, quando chegou para o outro lado, aí, cadê? O que você tem para me apresentar? Entendeu? Poderia ter feito isso, ter feito aquilo, e não fiz. Não fez. Né? E aí, quando chega lá, ele percebe que ficou a dever. Então, ele não usou os talentos dele como deveria. E isso pode ser em qualquer profissão. No caso dele, era ser médico, né? Muito bem, Liliane. Muito bem. Vamos lá. Outra observação importante também. Veja, gente, é isso que é importante na parábola. Quer dizer, a parábola ela nos diz coisas, mas cada um tem uma interpretação. E isso que é bom, isso que é legal na parábola, que ela é dinâmica, ela não é algo que é fechado, é uma explicação só, não. A parábola está aí conversando com cada um de nós, de uma forma muito individualizada. Vamos lá, Márcia Zini levantou a mão. Márcia Zini, vamos lá. E tem mais um que levantou a mão que eu não estou conseguindo ver aqui. Então, assim, pelo que eu entendi que a Bárbara falou, ela não foi diferente do que você falou ali. Ela simplesmente demonstrou... Oi, está ouvindo? Estou te ouvindo, claro, sim, estou. Alô? Estão ouvindo? Estou te ouvindo. Nós estamos, pelo menos. Espera aí. Talvez você não esteja nos ouvindo. Ouvindo? Sim, eu estou. Tá. Então, eu acho que o que a Bárbara quis falar não foi diferente do que você falou, entendeu, Lia? Só que, às vezes, a gente não percebe os nossos talentos. Daí a necessidade de fazer realmente um autoconhecimento, de buscar um autoconhecimento, de buscar se perceber mais nessa vida louca que a gente tem, né? E, assim, eu acho que a vontade, você já tendo a vontade, né? Eu acho que isso já é um grande passo. Você tem que se manter em movimento na busca disso. E aí as coisas vão se abrindo. Ser proativo, né, Márcia? Ser proativo, porque aí as coisas vão aparecendo. Né? E não ficar esperando descobrir, não, é keep walking mesmo, sabe? Sim. E realmente a gente pegar a oportunidade que a gente tem até nessa vida, nessa reencarnação, e nos melhorarmos mesmo e darmos continuidade à nossa, sei lá, a nossa melhora espiritual. O que a gente fizer hoje vai repercutir numa vida futura. Né? Então, assim, procurar fazer o melhor para poder colher melhor na vida futura. Eu acho que não foi muito diferente do que a Bárbara colocou. Só que realmente a gente não sabe muito dos nossos talentos. Exato. E tem outra questão também. Bacana essa sua observação. Por exemplo, na época que eu fazia lá meus cursos de evangelho, mediúnico e tal, era muito... Não sei se hoje ainda continua assim, mas as pessoas elas faziam os cursos, a maior parte dos meus colegas, das minhas colegas, eles não queriam saber de trabalhar. Não, depois disso aqui vou fazer filosofia, depois vou fazer um curso de André Luiz, depois... Só queria fazer curso, entendeu? Então, assim, tinham lá as possibilidades, elas eram pessoas capazes, tinham tempo para fazer as coisas, poderiam, de repente, se envolver de alguma maneira em algum dos trabalhos lá da casa, mas não não queriam mexer no talento que elas tinham. Também tem um pouco isso, há uma trava, né? Então a pessoa preferia ficar numa situação de zona de conforto também, não, vou ficar só fazendo curso, não quero muita responsabilidade e tal. Então tudo isso acaba também fazendo com que a gente desperdice sem perceber os nossos talentos. Poderíamos ser um pouco isso. Às vezes até uma insegurança, Antônio, também, sabe? Ela não se sente nunca preparada para poder começar a trabalhar. Como aconteceu com o servo que guardou, né? Ele ficou preocupado, ele ficou inseguro. Pode falar, ele não, nesse caso, ele também não foi, por guardar, ele não foi um pouco egoísta? Não, nós vamos ver no finalzinho. Vamos ver por que ele foi considerado servo mau e preguiçoso, sendo que ele não fez nenhuma maldade. Nós vamos ver daqui a pouquinho. Muito na verdade, ele diz também, você é muito severo, eu fiquei com medo da sua, da sua reprimenda. Então, eu preferi enterrar. É mais ou menos aquilo que você falou. Tem gente que não quer se expor, né? É melhor eu ficar na minha, posso me expor demais, posso passar uma vergonha, né? Eu acho que foi isso que aconteceu com aquele que enterrou, né? o talento dele. Muitas possibilidades. Deixa eu só fazer aqui a roda, que eu vi que tem 3 aqui, mas eu não sei exatamente quem são. Eu sei que o Luiz levantou a mão. Luiz, fale e depois eu vou precisar que alguém me fale quem são os outros 2. Dentro daquela combinação que eu tenho com você de pesquisar coisas, sim,
diferente sobre isso. Eu andei andando uma pesquisada, eu falei, vou pesquisar um tema dessa parábola que ninguém vai levantar. E até agora ninguém levantou. Por que 8 talentos? 5, 2 e 1, e não 12, quando tudo no judaísmo gira em torno de 12, que são as 12 tribos, não é? Jesus teve 12 apóstolos, 60 discípulos, que é múltiplo de 12. No Apocalipse, 144 mil vão se salvar, não é, que também é múltiplo de 12, e assim vamos. Por que 8? Né? É porque 8 significa, na cultura judaica, na cabala judaica, 8 significa vitória e prosperidade. Significa a capacidade de boa administração do dinheiro e tudo a ele relacionado. Não foi uma boa administração que quem recebeu 5 e 2 fizeram? Não é por isso que se usou o 8. Agora, uma pergunta para vocês pensarem. Jesus era cabalista ou não é? Pode ser que era essa isso, parte... Antônio, só não, isso. beleza. E vocês vejam, o Luiz usando os seus talentos de um rapaz que entende muito de matemática e agora um cabalista jogando os talentos para nós, dele para nós aqui, distribuindo os talentos dele nessa área, o rei do Excel. Vamos lá, quem mais? Alguém estava com a mão levantada, mas eu não estou vendo quem seria. Alguém queria falar? Eu levantei, mas Oi, acho que a Bárbara. Marta falou o que eu queria dizer, na verdade, que eu e a Lili, a gente está com a mesma opinião. Perfeito. É só uma maneira diferente de falar, na verdade, porque eu acho que o que Deus espera de nós é que a gente trabalhe minimamente com os talentos que Ele já nos ofereceu. Então, por exemplo, eu nasci com saúde, então eu tenho que cuidar da minha saúde. Eu nasci com vários problemas, mas eu tenho uma história de superação. Então, será que eu não tenho que, de repente, incentivar outras pessoas a também se superarem? Então, sei lá, acho que a gente com certeza tem que multiplicar os talentos, a gente tem que buscar coisas novas, mas acho que partindo dos talentos que já recebemos. Acho que a gente falou a mesma coisa. A gente já tem. A gente tem que, dessa vida, a gente tem que entregar muito mais talentos do que a gente recebeu ao nascer. Isso aí, a gente está falando a mesma coisa. O que eu quis dizer não é tão simples você identificar quais são os talentos que você já recebeu. Porque algumas coisas a gente acha tão óbvio, tão normal, que a gente nem dá o devido valor. Então, por exemplo, sou uma boa mãe, então será que eu não posso ajudar a outras crianças carentes? Não sei. Eu tenho o dom de ensinar pessoas, então será que eu não posso, sei lá, reunir um grupo de analfabetos e dar uma aula para eles? Isso que eu estou falando, entendeu? É difícil a gente parar e pensar nisso. Quais são os talentos que naturalmente eu já recebi de Deus? Eu não sei. Eu realmente nunca parei para pensar. E outra coisa, Bá, rapidinho, que eu já falei muito hoje, eu acho importante que a gente cuide do que nos foi dado, né? Deus nos deu saúde, que bom, vou cuidar dessa saúde, porque eu posso fumar, posso beber, posso ser uma viciada, e estou desperdiçando um talento que eu recebi. E aí já fica mais difícil ainda a nossa entrada no reino dos céus, né? Que é o que a gente está buscando, né? Ai, meu cachorro está latindo muito, preciso desligar aqui. Eu concordo com isso que a Liliane fez, ainda bem que ela não falou nada sobre chocolate, que aí eu ia ficar um pouco triste. E, Bárbara, gostei, acho que o talento que a gente conseguiu ver aqui, acho que não sei se vocês estão acompanhando, mas tem o filho da Bárbara estava do lado, então também uma boa mãe, aí está o talento da Bárbara, também um deles aí, excelente. Alguém mais levantou a mão, acho que foi a Beth. Beth, você levantou, você queria falar alguma coisa, Beth? Não sei se... Então, na mesma pesquisa, né, nessa apostila EAD da FEB, resume bem o que a gente está conversando. Distribuição dos talentos. Os talentos simbolizam os infinitos recursos divinos disponibilizados pelo Criador Supremo, em prol do nosso progresso espiritual. Deus não dá qualidade, mas oferece os meios para o seu desenvolvimento. Eu acho que a questão de que quando a pessoa estuda e tal, mas não põe em prática, né? Acho que cabe bem aí, que ele não dá qualidade apenas, mas oferece os meios para que você desenvolva alguma qualidade até. E basta a cada um de nós ir atrás, né? Se quer uma certa proatividade e fazer algo com isso. Isso, exatamente. Muito bem, Beth. Vamos ver aqui, vamos seguir. Acho que todo mundo já falou, né? Vamos ver aqui.
Aí, de novo aqui, quando não empregamos esses recursos ou potencialidades em benefício de nosso semelhante ou de nós mesmos, é como que se os enterrássemos. Dons preciosos que poderiam vir a beneficiar a muitos, mas ficam, nesse caso, embaixo da terra. O iPhone levantou a mão, eu acho que é o Ryoshi, né, Ryoshi? Acho que é isso. Vamos lá, Ryoshi, pode falar. Se é que é você, Ryoshi, mas precisa ligar o microfone. Não? Então só levantou a mão sem querer, é isso? Você está com o microfone desligado. Agora sim. Antônio. Oi, foi. A questão dos talentos, para mim, eu acho que está ligado também à questão da missão, aquilo que a pessoa vem realizar aqui na Terra. Então, eu penso naquela história daquela menina que, no Japão, em 1945, quando teve a guerra, ela, com acho que uns 10 anos, mais ou menos, 11 anos, ela começou a fazer aquelas... como é que chama? Tsuru, aqueles bonequinhos de papel. Origami? Dos animais. Origami? E ela, a ideia dela era que tinha que fazer, se não me engano, um determinado número desses bonequinhos para que ela conseguisse sobreviver. E essa ideia dela foi comprada por outras meninas, por outros alunos no Japão. E, no meio do caminho, ela morreu. Ela não conseguiu chegar nesse número. E acho que, graças a esse movimento, é que depois teve a questão da paz, a proibição de jogar essas bombas no mundo todo, né? E então, para mim, a questão do talento é isso, está ligado à missão da pessoa. Uhum. Então, a pessoa que vem com determinada missão, ela vem com tudo aquilo para poder realizar essa missão. A única coisa é que a pessoa pode querer fazer ou não. É a mesma coisa, por exemplo, pegando para o nosso caso aqui, o exemplo que você deu foi muito bom. Só peço para você desligar o microfone, porque senão vai dar uma microfonia infernal aqui para a gente. Isso, obrigado. Então, por exemplo, quem tem o dom da mediunidade veio com uma missão. Eu acho que todos vocês aí, a maior parte de vocês está aí no curso mediúnico, vem com essa missão. Mas não é todo mundo que se sente confortável para fazer algum trabalho mediúnico. Talvez, assim, no máximo, dar um passe, mas, de repente, trabalhar no P3E já é uma coisa um pouco assustadora. Então, tudo depende muito de cada um, do livre-arbítrio, né? Para a pessoa se sentir confortável, falar assim, puxa, será que eu devo arriscar? Será que não? Então, é algo que depende muito de nós. Quer dizer, pode vir com a missão, mas pode também não acontecer. Kardec, inclusive, veio com a missão, né? Tinha essa missão, mas os espíritos já sabiam que o negócio ia ser difícil e tinham preparado um segundo, dizem, que era o Leon Denis, que se Kardec não conseguisse dar conta, ou não fizesse, não quisesse, teriam pelo menos uma segunda alternativa, que seria Leon Denis. Então, a questão da missão também esbarra quando nós estamos aqui encarnados, a gente pode mudar de ideia, pode não querer, né? Então, tem todo esse ponto, mas é ótimo você ter colocado isso, e a gente está discutindo um pouquinho, que é o momento para nós falarmos sobre o terceiro servo, que foi repreendido como mau e preguiçoso. Porque é estranho, né? Porque, assim, ele não fez nenhuma ação malvada no texto lá, não tem nada que fale que ele foi um cara ruim e tal. Pelo contrário, ele teve até uma questão de precaução, como a gente estava falando até com a Ana Rubim, não estragar o talento recebido, ele foi precavido, né? O que poderia render-lhe um reconhecimento de prudente, né? Porém, por que ele foi considerado mau e preguiçoso? É uma questão interessante para nós, né? Por que esse servo, especificamente, ele foi tão, assim, foi considerado assim, uma pessoa má e preguiçosa? Então, o nosso querido Cornélio, que eu sempre ouço aqui, pego aqui os estudos dele, né? Ele fala o seguinte, que não basta cometer delitos para ser tratado como mal, basta ser omisso.
indiferente, medroso, só isso já aí, dentro desse contexto que nós estamos falando, tá, gente? Dá os descontos todos aí, mas às vezes tem esse problema para nós, às vezes nós somos indiferentes, às vezes nós queremos pecar pela omissão, ou às vezes a gente está com medo mesmo. A gente falou agora há pouco da mediunidade, às vezes as pessoas não querem trabalhar na parte mediúnica porque tem medo. E é normal, a gente pode achar tão um absurdo, né? O espírita ter medo de espíritos, mas acontece. A gente tem que saber isso, a gente tem essa realidade, e cada um tem que saber que tem aí suas dificuldades, a gente tem que respeitar isso, mas tem essas dificuldades todas, porque você acaba não utilizando. Qual pela omissão, por ser indiferente ou medroso, você não está usando o seu talento em toda a sua potencialidade. Então, o Francisco Cornélio diz aqui para nós, não basta não fazer o que é mal, basta deixar de fazer o bem para ficar fora da comunidade, consequentemente, do reino. Então, só o fato de você não fazer algo, você já está se colocando numa zona de exclusão. Então, por isso que ele está colocando lá com você como uma pessoa má, porque ele não está trabalhando em prol da comunidade, ele está se omitindo, ele está indiferente, ou ele não quer se meter naquilo. Né? 2 participantes levantaram a mão, vamos lá. Acho que o Luiz é um. Vamos lá, Luiz. Olha, esse negócio da omissão é bastante sério mesmo. Na Divina Comédia, quando Dante mostra o inferno, ele diz, olha, meu amigo, o inferno é muito ruim. Aqui são 7 níveis de inferno, cada um pior que o outro. Agora, o pior nível, o 7º nível, é reservado àqueles que se omitiram no momento de crise. Yeah. Ou seja, quem se omite ao fazer o bem, na realidade, está fazendo o mal. Exato, e eu acho que, inclusive, a Divina Comédia está fazendo aniversário esse ano, aí, não sei se são 200, 300 anos, alguma coisa assim. E alguém mais levantou a mão? Quem foi que levantou a mão? Quiser falar? Eu. Ana Rubim, vamos lá, Ana Rubim. Calma que a gente não acabou aqui o servo ainda, tem mais um pedacinho aqui que eu vou falar ainda, tá? Se você tiver curiosa, a gente já vai falar daqui a pouco. Eu pegando o gancho aí do colega, esqueci o nome dele, me ajuda. Luiz? Não, o outro que falou da menina durante a período de guerra, né? Temos também... Yoshi. Isso, muito obrigada. Temos também Anne Frank, né? Que dentro de um mundo tão difícil que ela estava vivendo, ela conseguiu se transportar para uma coisa melhor, né? Deixando o diário, né? Para que todos lessem, né? E como aquele filme também que... esqueci o nome do filme, que ele vai para a guerra, como é que chama? E é preso, ele com um filho, né? E me ajuda aí, turma, se vocês lembram. E ele fica... A Vida é Bela. A Vida é Bela. E ele coloca para o filho como se tudo aquilo fosse uma outra história. Então, independente da gente conhecer ou não, é claro que é muito importante a gente saber ter conhecimento dos nossos talentos, mas muitas vezes isso é apagado para ver se nós conseguimos passar tudo isso e acrescentar alguma coisa nesse caminho, né? Então, é distribuído várias coisas e dentro desse mundo que nós estamos vivendo, podemos fazer coisas que vão nos ajudar nessa evolução, né? Nos ajudar e ajudar ao próximo também. Né? E ajudar aos próximos que nós vamos nos relacionar, né? No caso da Vida é Bela, né? Por exemplo, ele coloca para o filho, apesar que ele estava omitindo, né, a realidade, mas ele estava ajudando ao filho a passar aquele período tão difícil, né? Certo. Então, isso também, muitas vezes, a gente não tem esse conhecimento. Isso é criado de acordo com a situação, né? Perfeito. Muito bom, Ana. Bem lembrado aí do filme. Olha, seguindo aqui, ainda nessa ideia do servo que não usou, né? Então,
os talentos não foram confiados para serem conservados, mas para frutificarem. A atitude do dono é completamente compreensível. Aquilo que eu estava falando anteriormente, tirar do que tem pouco, aquele que não rendeu nada, para dar ao que tem muito. Ora, o que já tinha 10 talentos passa a 11, né? Porque ele tinha 5, dobrou, e aí ele vai receber, então, daquele que não fez nada com aquele 1 talento. Poderá fazer multiplicar cada vez mais, e quem mais ganhará com isso será a comunidade. Então, veja, nós estamos falando aqui de alguém que está investindo dinheiro, não é uma questão de meritocracia. Esqueçam, às vezes a gente vai esbarrar, eu não consigo ver nessa parábola, mas eu entendo que tem pessoas que vão por esse lado, que é a ideia da meritocracia, da ideia de acúmulo de bens, que você tem que fazer o máximo para fazer seu capital render. Não é isso. A questão aqui não é essa, não é pecuniária, não é material, a questão é espiritual. E como que a gente vai fazer com que esses nossos talentos ajudem outras pessoas, a luz do mundo, colocar a nossa luz no alto, também sermos nós mesmos os semeadores, enfim. É isso que está sendo dito aqui nessa parábola dos talentos. E o destino final de quem se auto-excluiu, voltamos lá para o servo que só usou 1 talento, o destino final de quem se auto-excluiu da comunidade enfatiza a privação total de vida e de amor, né? Porque ele não está participando. O que ele está fazendo? Ele está se excluindo da comunidade. Choro e ranger de dentes. Isso não é castigo, mas consequência. Consequência de quem? De uma atitude que ele não teve, né? Ele se omitiu. E acaba acontecendo isso também, eu acabei de mencionar aqui o caso do André Luiz, por exemplo. Isso não é castigo, mas consequência. Viver para si é um mal. No reino só vive quem sabe viver a serviço do bem de todos. Então, lá, de novo, caridade, fraternidade, solidariedade. É essa a ideia que está por trás dessa nossa parábola dos talentos. E aí fica a grande pergunta para todos nós, né? Como que você está administrando os talentos que recebeu? Não é para responderem, não é para responder, é uma pergunta só humilde da nossa parte aqui, sem grandes cutucões, mas como que... Será que nós estamos realmente utilizando os talentos? Eu acho que é legal, a Bárbara mesmo falou, pô, eu estou aqui refletindo sobre isso. Essa é a ideia da aula, que a gente conseguir, cada um de nós aqui, refletir e depois fazer algo com essa reflexão, perfeito, colocar em prática, maravilhoso, né? 2 participantes levantaram a mão, já estão querendo responder aqui. Vamos lá, eu não sei quem é que está levantando a mão. Vamos lá, vamos no Bumba Meu Boi aqui. Quem vai ser o primeiro? Vamos lá. Eu levantei, não sei se tem alguém na minha vamos frente. Vamos lá, Sandra Rodrigues, vamos lá. Vamos lá. Eu só sei que essa aula já serviu para alguma coisa, porque depois da aula de hoje, o ano que vem, eu vou voltar para o apoio mediúnico. Show, coronavírus, show, coronavírus. Está todo mundo vacinado, né? Vamos fazer Exatamente. o apoio. Mas eu queria falar uma outra coisa, que eu acho que eu estou viajando muito, mas como eu sei que você gosta de ouvir o incontível, né? Eu vou falar. Vamos lá. Quando eu li a parábola, uma coisa me chamou a atenção, porque para os 2 servos que tinham multiplicado os talentos, o patrão, né, o senhor, veio e falou assim, muito bem, servo fiel, foste confiável no pouco. Aí eu fiquei pensando, o que é esse pouco? Porque o talento não é pouco, porque você falou que o talento valia muito. Uhum. E aí eu fiquei pensando nesse pouco, eu falei, talvez o pouco seja isso mesmo, que a gente fica esperando ter muito dinheiro para doar, ter muita saúde para servir alguém, a gente fica... Então ele fala assim, você no pouco serviu. Será que é isso? Será que eu estou viajando muito? Por que ele fala no pouco? Porque a gente fica esperando ter muito para poder fazer alguma Pode coisa? ser, uma interpretação interessante essa, Sandra Rodrigues. Eu não tinha parado para pensar pensar nisso. É o incontível, mas eu achei legal. Eu achei bom. Ele falou no pouco. Eu falei, o que é esse pouco? Porque eu sei que o talento era muito, valia muito, né? E aí eu fiquei pensando isso, que a gente fica esperando ter muito para poder doar, e a gente não precisa ter muito para poder fazer, e né? não necessariamente é uma coisa pecuniária, quer dizer, é uma questão mesmo de você se colocar para... Porque a caridade não é dinheiro, a caridade tem 1000 facetas, tem 1000 jeitos, né, de você fazer uma caridade, né? Perfeito. E é isso, incontível. Não, tá certo, eu acho muito legal, por exemplo, assim, às vezes também falta um pouco de proatividade para nós. O ano passado, quando a gente teve que suspender todas as aulas,
alguns grupos, muito de vocês, acho que até o Mediúnico, um grupo de vocês de Mediúnico começou, não o seu, né, Sandra, porque você não estava, mas começou em março. Alguém mandou para eles começarem a reunir os alunos por conta própria em março? Não, é uma questão de proatividade. Você está utilizando o seu talento. Nós começamos lá no dia 2 de abril, lá no ano passado, fizemos também, mas também não dependemos de ninguém, fomos lá e fizemos, porque tinha que ser feito. Então, às vezes, também é um pouco isso, sabe? Teve algum custo, uma coisa assim, monumental? Não, mas a gente estava aqui se reunindo, um ajudando o outro, como nós estamos fazendo aí rotineiramente toda semana. No Então, pouco, né? Porque a gente tinha muito Exato. pouco, né? Não tinha muitas Exatamente. possibilidades de fazer, e no pouco Perfeito, você conseguiu isso. fazer, tá certo. Nós conseguimos. Né? E atitude, é isso, atitude. Então, vocês vejam que, às vezes, aí fica um monte de gente que não queria, não vai dar certo, não é assim, tem que depender de não sei de quem. Amigo, vamos lá, né? Vamos acordar. Perdemos um ano letivo nessa brincadeira. Então, é isso que eu estou dizendo. Às vezes você tem que ser realmente proativo, fazer as coisas, não ter medo, vamos. E é muito melhor você ir com um grupo, né? Outras pessoas que estão pensando igual, de uma maneira parecida, vamos lá, vamos nos unir, vamos fazer juntos. Então, é essa a ideia da comunidade que ele está colocando. Vamos todo mundo aqui colocar os talentos para funcionar. Então, veja, essa aula, por exemplo, ela não é só a aula que está sendo dada por um animador cultural que sou eu aqui, não. Olha, cada um de vocês deu uma contribuição, utilizou um talento, e olha como nós, como comunidade aqui, conseguimos fazer uma aula mais rica, mais interessante, mais vibrante, porque todos vocês participaram também. Então, é isso também, a gente às vezes fica pensando coisas muito mirabolantes, pegando aqui que a Sandra está colocando, mas tudo isso é um pouquinho, mas no pouco, estão todos mundo juntos e fazendo uma coisa muito legal, né? Fora que depois isso aqui ainda fica disponível no YouTube, alguém daqui a 10 anos vai poder ouvir essa exposição e vai estudar um pouquinho sobre a parábola dos talentos. Então, está dando frutos, mas é isso o quê? É um trabalho em conjunto, cada um de nós aqui. Inclusive, Antônio, suportou bem a barra que todos nós passamos, principalmente no início da pandemia, que ninguém sabia o que estava acontecendo, né? Que hoje a gente está até mais esperançoso, mas os nossos encontros, se não tivesse o ano passado, independente se valer para ano letivo ou não valer, estaria sendo muito mais difícil, eu acho que para todos. Exato. Foi muito bom. Um novo aprendizado, né? E todos nós... aprendizado para todos. Um aprendizado e foi realmente a proatividade dos professores, você, a Cris Senson, que foi também uma precursora, mas eu acho que foi você ainda primeiro, não me recordo, mas segurou muito a barra de todo mundo aqui para a gente entender que era hora de se estudar até a situação que a gente estava vivendo, está vivendo ainda, né? Mas no início muito pior. Exato. Nos reinventamos. Nos reinventamos, exato. Mas veja, tudo isso não é uma coisa, quer dizer, não é fulano A, B, C, D. Nós, como grupo, eu faço muito isso, porque eu podia fazer aqui a coisa sozinho, mas onde está a troca? Onde está a contribuição de cada um? Cada um de nós tem os talentos, cada um de vocês, assim, a gente já percebe pelas colocações que cada um de vocês aborda uma maneira, tem um olhar, e isso contribui. Então, eu forço muito nessa visão de comunidade, quer dizer, aqui é um exemplo de cada um de nós colocando algum tipo de talento, sendo proativo, se colocando e tentando aqui fazer algo bom, quer dizer, de repente uma aula interessante, mais assim, do ponto de vista de conhecimento, né? Distribuindo melhor o conhecimento, mas cada um de vocês aqui dando uma contribuição. Eu acho isso formidável. E a gente, às vezes, não percebe isso. Acho que tem que ser uma coisa muito mirabolante, mas não precisa, não é isso. Mas essa é a ideia de estarmos sempre proativos e prontos aí para entrar em campo a hora que precisar, seja no que for, mas desde que a gente possa trabalhar em comunidade. Dar o passe, por exemplo, é um trabalho de comunidade também. A gente está falando aqui dos espíritas, né? É um trabalho também. Está lá. É um grupo de pessoas que se reúne toda semana. Quando a gente estava encarnado na casa espírita, né? Vai lá dar um passe. Então, junto com a equipe espiritual, olha só quantos talentos estão sendo colocados lá em prol de outras pessoas, né? Enfim, é um exemplo. Assim como essa aula é um exemplo, mas são questões que a gente está aí sendo proativos. Eu acho que isso que é o mais bacana de tudo. E só não sei agora se eu vou continuar aqui. Não, eu acho melhor deixar o textão para a semana que vem. Aí eu falo para vocês a parábola das minas, é rapidinho isso aqui, mas eu falo a semana que vem. Opa, todo mundo aí, beleza? Ok. A ID está aí também, gente. Eu não tinha nem visto a ID.
Olha aqui. Então, a semana que vem eu vou então terminar, se ninguém tiver mais nada para falar aqui, se tiver nenhum comentário. A semana que vem eu termino, vou falar rapidinho da parábola em Lucas, se vocês quiserem depois dar uma olhadinha, que não tem o mesmo nome, parábola dos talentos, é parábola das minas, tá bom? E vou para a última, e nós vamos juntos, né? Eu não vou nada, eu vou ficar aqui. Nós vamos para a última parábola sensacional, né? Que é a parábola do julgamento das nações. Nós vamos ver, está no capítulo, espera um pouquinho só, gente, que eu estou... Está no 25 também, mas fecha o capítulo 25 antes de começar o 26, que aí é o complô para matar Jesus e tal. Então, o julgamento das nações, que é fundamental, tem muita lição aí para nós. Nós vamos ver, então, na semana que vem. Conto, como sempre, com a ajuda e com a colaboração, essa colaboração importantíssima, porque a aula aqui é com vocês, gente. É vocês os universitários, né? Total. Aqui a gente trabalha em conjunto, em grupo, entendeu? E fazendo as coisas juntos. Muito bem. Então, se ninguém tiver mais nada para falar, eu vou passar a bola para o meu amigo Luiz, o nosso amigo Luiz, né? Nosso decano. Ele vai aqui fazer o encerramento, Luiz, que você realmente foi uma unanimidade, todos queremos o Luiz encerrando. Então, o Luiz vai encerrar aqui agora. Vamos lá, Luiz. Tá bom, vamos me colocar tímidos aqui. Então, amigos e amigas, nós que tanto recebemos pela essa oportunidade de estudar as parábolas de Jesus e debater intensamente as parábolas, é justo que agora retribuamos, doando o melhor do nosso amor por meio das vibrações que iremos fazer. Vamos vibrar pela paz no mundo, vamos vibrar pelo Brasil, seu povo e seus governantes, vamos vibrar por todos aqueles que estejam sofrendo de dores físicas, morais ou espirituais. Vamos vibrar por todos aqueles que não estejam sob a proteção das respectivas famílias ou que não estejam devidamente assistidos, em especial os idosos e as crianças. Vamos vibrar por todos aqueles que estão chegando hoje aqui ao plano da Terra para que eles possam bem cumprir as missões que os trouxeram à presente reencarnação. Vibremos agora por todos aqueles que estão partindo hoje da Terra em direção à pátria espiritual, para que eles sejam bem recebidos por lá, entendam sua nova realidade e comecem a fazer o que lhes for solicitado. Vamos vibrar para que o Evangelho de Jesus seja a norma de conduta em todos os lares. E, por último, vamos deixar no centro do recinto onde cada um de nós está, uma vibração em forma de uma coroa de flores para que o plano espiritual a recolha e a leve aonde for mais necessário. E assim, agradecendo aos nossos mentores individuais, ao mentor deste trabalho, aos amigos do plano espiritual que estiveram presentes conosco durante o nosso encontro, ao bom Jesus e ao Pai da vida, a todos vamos saudando, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus, um bom resto de semana a todos. Sim. Então, até a semana que vem, para mais para fechar o Mateus. Tchau, gente.